Irmãos, nas terças-feiras, a gente está estudando o livro de Provérbios, Literatura de sabedoria, onde o Senhor, através do seu autor, através de Salomão principalmente, embora tenha outros autores do livro de Provérbios, mas o principal deles sendo Salomão, nos ensina como viver uma vida reta, uma vida onde nós perseguimos a sabedoria, e podemos então desfrutar dos benefícios que é viver nos caminhos do Senhor. Hoje a gente vai estudar o capítulo 4, Provérbios capítulo 4, e nós vamos fazer a leitura de todo o texto. Então eu peço que vocês acompanhem aí nas suas Bíblias ou então aí na projeção, certo? Diz assim a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 4. Filhos, escutem a instrução do Pai, estejam atentos para que obtenham o entendimento, porque eu lhes dou boa instrução. Não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: que o seu coração retém as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo o que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele. Desvie-se dele e passe longe. Os maus não dormem, se não fizerem o mal. O sono foge deles, se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais, até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos, não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plena a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nos ensina, Pai, através da Tua palavra, Pai, nos instrui, Pai, no caminho em que devemos andar. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, assim como Salomão, Pai, teve a oportunidade de pedir uma coisa ao Senhor, ele pediu por sabedoria, Deus. Ele pediu pela graça, Senhor, de ter entendimento. Pai, quantas vezes, Senhor, nós desejamos tantas coisas, Senhor, para nós mesmos, Senhor, e nós esquecemos, Senhor, de pedir para o Senhor por sabedoria. Oh Deus, em nome de Jesus, abre os nossos olhos e o nosso entendimento, Senhor, para ver e entender, Deus, que precisamos demais, Senhor, dos Teus conselhos, Senhor, da Tua sabedoria, Pai. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, a que entendamos, Senhor, o que o Senhor quer nos transmitir essa noite através desse texto. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente tem tratado há algumas terças-feiras já sobre sabedoria,
E hoje não é diferente, né? O assunto é o mesmo, o assunto de Provérbios é falar sobre sabedoria, né? Só que hoje tem uma particularidade nesse texto. Aqui no texto do capítulo 4, nós vamos ver onde é que a sabedoria ela é fomentada, onde é que a sabedoria ela é cultivada, onde é que ela é aplicada, onde é que ela é ensinada. Talvez quando a gente pense assim, sabedoria, quando a gente pensa assim, entendimento, inteligência, o que é que a gente pensa? Talvez em uma biblioteca. Hoje em dia está tão estranho o negócio falar em biblioteca, com internet, com Wikipedia, com tanta facilidade de informação na palma da nossa mão, nos nossos celulares, no tablet, no computador, enfim. É até difícil imaginar, pensar em biblioteca, pensar em uma Barça, pensar em uma enciclopédia qualquer aí, a enciclopédia britânica, né? Talvez, se a gente pensar em entendimento, em conhecimento, talvez a gente pense em uma escola, né? Embora a figura da biblioteca já esteja um pouco aí, entre aspas, ultrapassada, talvez a gente pense na escola, né? A escola é atemporal, né? A escola permanece. Talvez a gente pense nas faculdades, nos grandes centros de conhecimento. Talvez a gente pense que são lugares de instrução. Só que a Bíblia fala, irmãos, aqui no capítulo 4, que o principal lugar para que nós possamos achar instrução e fomentar a instrução é no nosso lar. Então, eu queria propor, irmãos, que o lugar mais importante para a gente fornecer instrução e para a gente receber instrução é o nosso lar, é dentro da nossa casa. Provérbios, ele é um livro de sabedoria, claro, a gente já falou sobre isso, mas ele também é um livro sobre família. Ele também é um livro muito familiar. Ele se refere a pais e filhos e o relacionamento deles e as suas interações. Veja, um dos autores que eu consultei, o Wisber, eu gosto de citar o nome dele porque, pastor Edward, eu já falei aqui de números e ele foi contar na hora que eu estava falando. Então, não vou falar da minha cabeça, vou falar a fonte dela. O Wisber, ele contou e ele encontrou o termo pai 25 vezes, ele encontrou o termo mãe 15 vezes, referências à mulher ou à esposa 15 vezes, 55 menções aos filhos e 7 vezes a palavra criança, garoto ou jovem. Então, ele fez aí essa contabilidade e percebeu, então, e constatou o que eu estou acabando de dizer, que a ideia de família é algo recorrente no livro de Provérbios. É muito abundante se falar em sabedoria em um contexto familiar. Até aqui, irmãos, a gente viu o Senhor nos ensinando acerca da sabedoria, personificando essa sabedoria, tratando ela como uma pessoa, como uma mulher, colocando ela aí o nome sabedoria com letra maiúscula. Agora, ele vai nos ensinar através da boca do pai. São 3 vezes no texto que vai aparecer essa expressão. No versículo 1, filhos, escutem a instrução do pai. Versículo 10, meu filho, escute e aceite as minhas palavras. E no versículo 20, meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Então percebam que agora o Senhor vai falar, vai instruir a sua igreja através dos pais. Os pais agora, na boca deles vai estar a instrução que os seus filhos precisam seguir. Certo, irmãos? Então entendam isso. De forma bastante simples, Provérbios, ele nos vai trazer essa ideia de que o lugar da instrução começa na nossa casa, começa no nosso lar. O autor diz o seguinte: escutem a instrução do seu pai, estejam atentos para que obtenham entendimento, porque eu lhes dou boa instrução, não abandonem o meu ensino. A primeira coisa, então, irmãos, que a gente tem que notar sobre o lar como lugar de instrução, é que esse ensino do pai, ele não deve ser privatizado, ele não deve ser
ele não deve ser, a palavra não era privatizado? Qual? Alguém falou? Terceirizado, perfeito, irmão. Não deve ser terceirizado. A língua hebraica, ela é semelhante à língua portuguesa no que diz respeito à desinência verbal, né? A gente, quando fala fui à casa da minha avó, não é necessário ter um pronome, né, no começo dessa frase, porque o verbo fui é a conjugação da primeira pessoa do singular. Então, é implícito o verbo, né? A ideia de que é a primeira pessoa, o pronome eu. A língua inglesa é diferente, né? Na língua inglesa não tem isso no verbo. Os verbos são conjugados de forma mais simples. Então, é bem necessário o sujeito, né? Bem necessário explicitar o pronome. Como o hebraico ele tem essa característica de ser semelhante à língua portuguesa, irmãos, toda vez que o pronome aparece, é porque ele quer enfatizar o sujeito, né? O pronome aqui, eu, né? Porque eu lhes dou boa instrução, significa que quem está dando essa instrução é o pai. Não é o pai pagando uma boa escola para que o filho tenha a instrução. É ele, pessoalmente, está dando boa instrução para os seus filhos, para que eles não abandonem o seu ensino. Isso ressalta uma característica muito pessoal no ensino de pai para filho. Outra coisa bem interessante, irmãos, é que esse ensino ele é algo geracional, né? É algo que passa de geração em geração. O autor diz que quando ele era menino, em companhia do seu pai, o seu pai lhe ensinava e dizia, 2 pontos, o que ele está passando para o seu filho agora foi aquilo que ele aprendeu do seu pai. Na verdade, esse ensino não é nem o ensino dele, é o ensino do seu pai. E o ensino do pai dele veio do ensino do pai dele, que veio do ensino do pai dele, vocês entenderam, né? Aqui é a ideia. Aqui a ideia, irmãos, é que esse ensino, ele passa de geração em geração. É interessante, né, que hoje em dia, muitos filhos, né, ficam até impacientes, né, quando o pai conta uma história. Não, meu filho, porque era assim no meu tempo, e aquilo tudo, né, e era assim que eu aprendi isso e aquilo outro. Irmãos, às vezes a gente despreza muito, né, o ensino antigo, por conta da ciência, né? Vai dizer, não, a ciência já descobriu que não era bem assim, né? Comer manga com leite não mata ninguém, né? E tal. Eu não estou falando disso, né, irmão? Você sabe que eu não estou falando disso. Eu estou falando de ensinos muito mais profundos, né? Ensinos de vida mesmo, né? Não de comer manga com sal, não, ou com sal não, com leite, melhor dizendo, com sal, dizem que é bom, né? Nunca comi, bem que eu me lembre. Mas a ideia aqui, então, é de alguém que entende que ouvir o seu pai é algo relevante, é algo que é bom, é algo que é prazeroso. Eu não sei dizer se é prazeroso, né? Nem sempre, às vezes, é tão prazeroso assim, né? O ensino que a gente tem para receber. Mas é importante, é algo que realmente Deus, irmãos, foi um modo que Deus deu para perpetuar a sua aliança e perpetuar aquilo que ele queria ensinar. Veja um exemplo, né? Deus ele chamou Abraão, né? Chamou Abraão, sai da sua parentela, vai para a terra que te mostrarei. E vejam o que foi que ele diz lá em Gênesis 18, Gênesis 18, 18 e 19. Veja o que é que ele fala lá. Abram aí sua Bíblia. Diz o seguinte, texto. Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nela serão benditas todas as nações, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem os mandamentos, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Veja, está aí, versículo 19, né? Eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele. Deus escolheu Abraão para que ele transmitisse aquilo que ele havia ensinado para Abraão. Veja, é o próprio Deus mesmo, irmãos, que escolhe o lar como esse lugar de instrução daquilo, da vontade de Deus, daquilo que Deus revelou ao primeiro patriarca, né? A pessoa de Abraão.
E o que é que ele dizia, né? O que é que o versículo 3 fala, né? O versículo 4, ele bota, ele me ensinava e me dizia. Mas antes, só um detalhe, né, que eu queria ressaltar, irmãos. Eu falei, quando a gente começou a estudar Provérbios, lá no capítulo 1, que a figura da mãe também era fundamental, né, para a gente entender o quanto o Senhor, o quanto a mulher importa, né? A mulher importa nesse processo de ensino. Estou achando aqui o versículo. Achei. Versículo 8. Provérbios 1:8. Meu filho, ouça o ensino do seu pai e não despreze a instrução de sua mãe. Certo, irmãos? Veja, quando Deus fala do pai aqui, ele também fala da mãe, né? Quando eu era menino na companhia do meu pai, uma criança, única aos olhos da minha mãe, a mãe estava com o olho no seu filho, não tirava o olho do seu filho. A mãe era participante desse processo de ensino, sabe? Embora o pai realmente fosse o cabeça, fosse aquele, né, que o filho passava mais tempo com ele, talvez diferente de hoje, né? Por conta dessa nossa sociedade mais, uma configuração mais moderna da sociedade. Talvez hoje os pais, de forma geral, e o patriarca, de forma ainda mais intensa, é alguém que está muito mais envolvido com a atividade laboral, né, de botar comida dentro de casa, do que passar um tempo com o filho. O filho talvez passa mais tempo na escola com seus professores do que em casa com seu pai. Mas não era o comum na época que Provérbios foi escrito, né? Nessa época, o menino passava muito tempo na companhia do seu pai, né? A maior parte do tempo na companhia dele, quando ele era desmamado lá por volta dos 3 anos de idade, né? E aí já ficava mais tempo com o pai do que com a mãe. Embora, né, o pai seja esse que passava mais tempo com o seu filho, etc., a mãe, ela tinha esse papel, irmãos, de ensino, ela tinha esse papel de auxiliar, muito, muito importante. Então, o que é que isso nos diz? Se a mãe também tinha que instruir os seus filhos, e a instrução da mãe não devia ser desprezada, a mãe não podia ensinar qualquer coisa. A mãe não podia ensinar para o filho, meu filho, quando o amiguinho te der uma mordida na escola, você sente a mão na cara dele, né? Bem com muita força, para ele nunca mais fazer isso, né? A mãe, irmãos, ela tem que ser uma pessoa instruída, ela tem que se preocupar também com o que a palavra de Deus ensina, para que ela possa ensinar bem o seu filho, tá? Então, preste atenção, você mãe, você mulher, como você precisa de sabedoria, né, para conseguir ensinar o seu filho conselhos sábios, né, dar ao seu filho conselhos sábios. Então, finalmente, agora sim começa o parêntese, né, o que é que esse homem, o que é que o autor de Provérbios aprendeu do seu pai? Ele aprendeu, irmãos, que o seu coração deve reter as minhas palavras e guardar os meus mandamentos, e você viverá. Isso porque é muito comum mesmo, que a gente ouça um negócio e esqueça isso que a gente ouviu muito rápido, irmãos, muito rápido. Quem é que consegue lembrar, sei lá, quantos % do sermão de domingo, né? Por exemplo, a irmã Vera disse que estava ligada domingo, ela me prometeu ali na porta, lembra, irmã Vera? Domingo, pelo menos, você disse que era capaz de me dizer tudo que eu falei no domingo. Diga, mas hoje é terça, né? Também. Hoje é terça também, é diferente. Mas, irmãos, a gente não... Então, isso mesmo. Só que o que eu quero dizer, irmãos, é que é normal isso, a gente tem dificuldade de reter mesmo. Algumas pessoas, Deus deu mais sabedoria e deu mais graça, né, para fixar algumas coisas do que outras. Outras pessoas têm mais dificuldade, é normal. Agora, veja, o autor, ele sabe que a gente precisa de esforço para reter as palavras de Deus. E como é que a gente faz para reter as palavras de Deus? Sabe algo que a gente fazia antigamente e não faz mais? Memorizar textos bíblicos, né? Ficar ali repetindo e ser capaz de fazer textos bíblicos, de citar de cor textos bíblicos. A gente não faz mais, porque a gente basta conhecer um pedacinho do texto, porque Deus, aí coloca lá no Google, aí o Google vai dar o resto do versículo, né? E a referência. Irmãos, para que a gente retenha as palavras do livro, a gente precisa de cada vez mais tempo com esse livro, né? E meditar nas palavras desse livro. Olha o que o versículo 5 fala. A instrução desse pai: adquira a sabedoria,
adquira o entendimento. Irmãos, o que é adquirir? Adquirir é comprar, né? Adquirir é você tomar posse dessa sabedoria do entendimento mediante um preço. Existe um preço. Se você quer que o seu filho tenha maiores chances de passar no vestibular e ele tem dificuldade em matemática, o que é que você faz? Contrata o Wallace para dar aula particular de matemática para ele, é ou não é? Você se esforça. Se você quer que o seu filho seja o próximo rockstar, contrata Vinícius, né, para dar aula para ele. Entende, irmãos? Se a gente quer se sentir mais seguro no trânsito, você paga mais caro em um carro que tenha mais itens de segurança. Se você quer comer uma comida diferente de arroz e feijão, você paga um preço ali por aquilo. Entendem? A ideia é, irmãos, que quando a gente entende que algo é bom, que algo é valoroso, a gente está disposto a pagar um preço por essa coisa. Veja o que é que Jesus diz, isso é reiterado no versículo 7, né? O princípio da sabedoria é, mais uma vez, adquira a sabedoria, assim com tudo que você possui. Irmãos, com tudo o que você possui. Não tem nada que não compense adquirir a sabedoria divina, né? E o Senhor Jesus nos ensinou isso lá em Mateus 13, em duas parábolas. Mateus 13, 44. Mateus 13, 44 diz o seguinte, 44 até o 46. São duas parábolas. Jesus diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Entende? Jesus está dizendo, olha, se você realmente entende que o meu ensino é valioso, você vende tudo que tem, você se desfaz de tudo que tem para adquirir isso. Irmãos, vejam, estou dizendo que é necessário você ficar pobre, você vender tudo que você tem para ter sabedoria, nesse sentido, né? A ideia aqui realmente é a gente entender que a gente não deve se apegar, deve entender que não existe nada mais importante que isso. É isso que Jesus está dizendo. Nem sempre vai ser necessário vender tudo que você tem, né? Isso é particular, é pontual. Jesus disse para o jovem rico, por exemplo, para ele vender tudo que ele tinha. Isso ele disse, né? É fato que ele disse isso porque era o problema dele, né? Jesus queria apenas apontar onde é que estava o coração daquele jovem. No versículo 6, né, que eu acabei pulando, ele fala, não abandone a sabedoria, ela guardará você, ame-a e ela o protegerá. Aqui, irmãos, eu sempre comento muito, né, sobre o livro do James Smith, Você é aquilo que você ama, porque é fato, nossa vida é controlada por aquilo que a gente ama. Se a gente ama a sabedoria, a gente não vai ter dificuldade de fazer isso. Vinícius não tem dificuldade de pagar horrores de dinheiro em um pedal. Ele uma vez estava me explicando que é um timbrezinho diferente, que aí muda tudo e não sei o quê. Para mim é um absurdo, né? Se eu já tenho um, para que eu quero dois? Ele deve ter um monte. E compraria mais ainda, mais guitarras. O pastor Rômulo também era assim. Ele tinha um monte de guitarra diferente, que ele dizia que era diferente. Eu achava tudo igual. Mas, irmãos, não é, sabe? Porque ele ama a música, ele não acha isso absurdo. Ele não acha absurdo. Na cabeça dele, não é um investimento, é algo que ele gosta. Então, quando a gente ama algo, a nossa vida se move em torno daquilo, sabe? É mais fácil para a gente. É mais fácil para a gente. E ele continua dizendo, valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Irmãos, depois de ele falar os benefícios, né, de aprender a sabedoria no seio do seu lar, o pai vai dar uma dica de ouro aqui, né, a partir do versículo 10, ele vai mostrar que existem apenas dois tipos de caminho na vida para a pessoa seguir. Ou ele vai andar no conselho dos ímpios, se sentar na roda dos escarnecedores, ou ele vai caminhar com os justos.
Ou ele vai andar no caminho da sabedoria, nas veredas da retidão, ou ele vai andar na vereda dos ímpios e seguir o conselho dos maus. Ele fala o seguinte: meu filho, escute e aceite as minhas palavras e os anos de sua vida se multiplicarão, né? Aqui a primeira coisa que a gente faz um link, irmãos, é com o mandamento de número 5, né? O mandamento de honrar pai e mãe. Veja como a Bíblia é conectada, né? Da mesma forma que Deus disse a Moisés que se nós honrássemos pai e mãe, nossos dias serão aumentados. O autor de Provérbios está dizendo a mesma coisa. Olha, se você escutar e aceitar as minhas palavras, os anos de sua vida se multiplicarão, né? Veja como o quinto mandamento, ele é reiteradamente associado à longevidade, né, irmãos? É associado a uma vida abundante. Ele diz: olha, eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão, né? O que implica aqui, irmãos, uma certa coerção também, né? Veja, ele não sugeriu que o filho dele andasse pelas veredas da retidão. Ele fez o menino andar. Não importa se o menino queria andar ou não. Ele fez o menino andar pelas veredas da retidão, né? O cérebro dele, o desenvolvimento intelectual dele, não estava preparado ainda para ele tomar as decisões dele. Ele não era capaz de decidir. Então, o pai vai lá e decide por ele. Olha, esse caminho é o melhor. As veredas da retidão, você vai andar por ela e acabou. Se você andar por elas, você não vai tropeçar. Mais uma vez, versículo 13. Retenha a instrução. Retenha a instrução. Não deixe que ela escape. Irmão, se ele fala reiteradamente que é para a gente reter a instrução, é porque isso é um perigo muito grande. Quem foi, irmãos, a pessoa mais sábia que a gente conhece? Quem foi a pessoa que mais teve mulher, que mais teve absurdo, que mais aprontou aí com um monte de pecado terrível? Quem foi mesmo? Percebem que a mesma pessoa que foi a mais sábia que já existiu, Salomão, foi a pessoa que se desviou drasticamente dos caminhos do Senhor. Ele teve a sabedoria, mas ele mesmo não ouviu, né? Não reteve aquilo. Ela acabou escorrendo pelas mãos, né? Parece que a nossa mente é como uma peneira, né? As coisas entram, né? E principalmente se for de Deus. Aí parece que o tamanho do buraco é ainda maior e vai só passando, só passando. Irmãos, retenha a instrução, guarde-a, não a deixe, porque ela é a sua vida, ela é a sua vida. A gente viu lá no livro de Deuteronômio, né, o quanto a gente precisa se apegar à instrução do Senhor, o quanto a gente depende disso para que a gente possa viver. E como é a vereda dos ímpios, né? A vereda dos ímpios é o seguinte, olha o versículo 16, olha como ele coloca isso, né? Os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles se eles não fizerem alguém tropeçar, porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. A Bíblia, irmãos, não esconde o fato de que é possível ser tão zeloso para o mal do que para o bem. Da mesma forma que ela quer que a gente seja zeloso para o bem, ela fala que aqueles que são maus, eles também são especialistas em ser maus. Eles perdem noite de sono pensando em como fazer o mal. O sono foge deles, enquanto eles não conseguirem prejudicar alguém. E aí ele mostra, está vendo? Está o caminho que eu ensinei você a andar, está aqui o caminho dos ímpios. Sabe o que acontece? Agora eu vou te mostrar a diferença no versículo 18 e 19. A vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem que tropeçam. Irmãos, é interessante porque a escuridão do versículo 19 é algo estanque, né? É algo parado, é algo estático, é algo que é escuro. Ele não tem um gradiente de mais escuro, menos escuro. Ele trata em termos absolutos. O caminho dos ímpios é escuridão, simplesmente escuridão, é o máximo de escuridão possível. O caminho dos justos é algo que tem um gradiente, né? É algo que tem uma gradação. É como a luz do alvorecer, vai brilhando aos poucos, mais e mais, até ser dia perfeito. É interessante, irmãos, que caminhar na luz não é uma coisa tão absoluta assim, né? Não é algo,
pronto, né? É algo que a cada dia a gente vai se aproximando da luz, cada dia que a gente cresce na caminhada com Cristo, cresce nos caminhos do Senhor, a gente vai descobrindo uma coisinha a mais, Deus vai revelando alguma coisinha a mais, vai mostrando, a gente vai brilhando, a verdade vai iluminando os cantinhos escuros do nosso ser, sabe, irmãos? A cada vez que a gente se aproxima mais do sol da justiça, mais e mais também os nossos próprios caminhos são expostos. Até que a gente vá para um lugar, até que a gente chegue na Nova Jerusalém, onde não haverá mais noite, onde não haverá nem necessidade de sol, porque realmente o dia foi claro. Esse dia claro é uma referência à nossa vida na eternidade. O versículo 20, então, irmãos, chega na última parte do nosso texto, que é o chamado para guardar a nossa mente e a nossa vida, né? Talvez um dos versículos mais famosos de Provérbios, né? Depois do temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é esse também, né? De tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede a fonte da vida. Veja, irmãos, o coração na Escritura, ele sempre é associado com aquilo de mais profundo do nosso ser. O coração é quem você é. O coração às vezes é usado de forma metafórica, né, para indicar essa profundeza, como por exemplo, Jonas, quando é lançado no mar, a palavra diz que ele foi até o coração da terra. Então ele foi até a profundeza mais profunda, olha aí o eufemismo aí, que existia, sabe, irmãos? Então a ideia do coração é aquilo que está mais íntimo no ser humano, né? O versículo 21 fala, guarde-os no mais íntimo do seu coração. Porque, irmãos, o que está dentro do coração acaba saindo para fora de alguma forma, né? Jesus fala que a boca fala do que está cheio o coração, né? O coração é a fonte de onde procedem as atitudes, as decisões que a gente toma, tudo vem do coração. O que é que está dentro do nosso coração? Os nossos ouvidos escutam aquilo que o nosso coração ama. Os nossos olhos veem aquilo que o nosso coração ama. Nós gastamos dinheiro naquilo que o nosso coração ama. Nós gastamos tempo naquilo que o nosso coração ama. O coração do homem é essa bússola, irmãos, que aponta para aquilo que a gente mais ama. E a Bíblia nos adverte e o Senhor exige, né, que o nosso coração esteja comprometido com Deus e dedicado a Ele. Ela nos adverte contra um coração dissimulado. Ela nos adverte contra um coração endurecido, orgulhoso, incrédulo, frio, impuro. Todos esses são formas de coração, né, que não vai dar tempo da gente ler os textos aqui, mas falam sobre esse tipo de coração, irmãos. E a ideia aqui, mais uma vez, quando o texto fala, porque dele procedem as fontes da vida, é que não é algo parado, né? Veja, procedem as fontes da vida. É algo que fica jorrando o tempo todo, né? Não é algo simples de resolver, irmãos, o problema do coração. Quando um rio, ele apresenta algum problema, né? A gente precisa investigar como está a nascente desse rio. Eu gosto muito de lembrar do texto onde Jesus fala, não sei se é em João 7 ou 6, aos seus discípulos, quando ele fala, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Se não estão fluindo rios de águas vivas do nosso interior, irmãos, a gente precisa ir para a fonte. Qual é a fonte do rio? Qual é a fonte da vida? O nosso coração. A gente precisa saber o que é que está lá na nascente do problema. A gente precisa investigar o problema. Irmão, você sabe qual é o problema? O problema é que o problema é um grande problema, sabe? O coração é um negócio tão protegido, tão intricado. Uma vez eu tive uma aula no seminário, na matéria de aconselhamento bíblico, só sobre o coração. E o professor apresentou lá uma tese, uma teoria muito doida, um mapa do coração. Irmãos, foi o negócio mais impressionante que eu já vi, assim, uma das coisas mais impressionantes que eu vi no seminário. E assim, para você navegar dentro do coração humano, é um negócio bem complexo, irmãos.
Porque a gente esconde no nosso coração coisas até de nós mesmos. A gente consegue acreditar nas nossas próprias mentiras, né? A gente mente tão bem para nós mesmos, nosso coração é tão enganoso que ele nos convence de que algo que é verdade, que é mentira, é verdade, e a gente começa a acreditar. Irmãos, as 7.999.999.999 pessoas que existem no mundo estão dizendo para você, isso não existe. Mas aí você acredita em quem? Nessas pessoas ou no seu coração? Você acredita no seu coração. Ele é muito persuasivo, irmãos, é muito persuasivo. Porque por isso, de todas as coisas que a gente deve proteger o nosso coração. Por quê, irmãos? Para colocar uma coisa dentro do nosso coração é muito fácil. Agora, para tirar ela, é muito difícil. Mas é muito difícil. Olha, para a gente ficar amargurado com alguém, é assim, olha. É um estalo, você guardar um negócio no coração. Agora, vá tirar isso lá de dentro, para você ver se é fácil. Não é fácil não, viu? Sabe aquele tipo de... aqueles dispositivos que a gente dá um clique assim, entra, mas na hora de sair não sai, trava na hora de sair, né? Tem pulseiras, por exemplo, de eventos, né? Muitas vezes tem aquele dispositivo que entra, agora não sai. Para sair, você esbagaça tudo, né? Você estraga. Irmãos, é sério, a gente tem que guardar o nosso coração para não colocar coisas dentro, sabe? Cantares fala várias vezes, né, acerca do amor romântico. Não desperte o amor até que esteja pronto, o tempo todo. Porque o autor de Cantares sabia, irmãos, se ele colocasse algo no coração antes de estar pronto para aquele relacionamento, a pessoa estava em maus lençóis, em maus bocados. Por isso, o autor de Cantares fala, cuidado, não coloque isso. Não desperte esse sentimento no seu coração antes de estar pronto, porque senão vai dar ruim. Vai dar muito ruim. E aí ele fala, irmãos, de vários itens, né, todos ligados ao coração. Olha, afaste de vocês a falsidade da boca. O que é que tem nos nossos lábios, né, irmãos? O que é que está saindo dos nossos lábios? Paulo fala para Tito que o que deve sair dos lábios dos filhos de Deus é uma linguagem sadia e irrepreensível, temperada com sal. Salomão, durante o livro todo de Provérbios, vai advertir contra lábios perversos, contra lábios mentirosos, contra bajuladores, enganadores e lábios indisciplinados. Só que não são apenas os nossos lábios. Versículo 25 fala que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. O que é que está diante dos nossos olhos? Aquilo que o nosso coração ama. O que é que está nos nossos ouvidos? O que o nosso coração ama. E aí, o próprio Davi, né, eu não sei se ele escreve esse Salmo 103 depois de ter pecado com Batseba, né, ou ele mesmo não ouviu o próprio conselho. Porque ele fala no Salmo 101:3, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Um exemplo bem marcante que a gente tem também é de Jó, né? Ele fala, eu fiz uma aliança com os meus olhos para não olhar para uma mulher que não seja a minha esposa. Jó fala sobre isso. E o autor do Salmo 119 ora, desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Sabe o que é que tem que estar diante dos nossos olhos, irmãos? Hebreus 12:2 nos diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quando a gente olha firmemente para o autor e consumador da nossa fé, a gente não olha torto. A gente não tem espaço, sabe? Irmãos, ele é muito grande, ele ocupa o nosso campo de visão, sabe? O ser de Deus, a pessoa de Jesus. Além dos olhos, além dos ouvidos, o que é que a gente deve estar, além dos olhos, dos ouvidos, da língua, o que é que também a gente deve preservar? A última coisa, para a gente acabar, versículo 26. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. O que é que se encontra além do seu caminho, irmãos? A gente precisa, sabe o que é que esses versículos estão dizendo? A gente precisa examinar a nossa vida, né? Por isso que a gente ceia, né? Toda vez que a gente ceia, uma vez por mês, e não teria problema se fosse mais, se fosse menos, enfim, isso é apenas convenção. A gente precisa ter um tempo de examinar a nós mesmos, irmãos. A gente precisa examinar
para que a gente possa provar a nós mesmos e possa colocar o nosso coração diante de Deus, para que, irmãos, para ter certeza de que a gente está trilhando um caminho reto, para a gente ter certeza que nossos passos não estão inclinados nem para a direita, nem para a esquerda. O Senhor fala várias vezes, irmãos, da importância que é sondar o nosso coração. E Paulo fala lá em Coríntios, né, no texto lá da ceia, sobre isso. Ele fala, olha, se a gente fosse capaz de julgar nós mesmos como a gente julgava os outros, rapaz, estava todo mundo no céu, a gente ia viver no céu. Se a gente examinasse a nossa vida da mesma forma que a gente examina a vida do próximo, rapaz, você não sabe não. Paulo disse que não ia ter problema, não ia ter nem carta para escrever, ó, e vocês não iam nem me dar emprego, porque estava todo mundo bem, irmãos. Esse é o problema, a gente não consegue examinar a nossa vida com o mesmo rigor que a gente examina a vida dos nossos irmãos. Tudo isso é muito perigoso, muito perigoso. Irmãos, e onde é que a gente ensina todas essas coisas? No lar, né? Tudo começa no lar, como eu coloquei aqui. A família é uma grande bênção de Deus, porque ela é um lugar que Deus nos dá para aprendermos dele mesmo. Irmãos, é por isso, sabe, que o mandamento, né, de crescer e multiplicar lá de Gênesis, não é simplesmente, o interesse de Deus não é simplesmente que a terra seja cheia de seres humanos. O interesse de Deus, quando Ele nos chama a crescer e multiplicar, é que toda a terra seja cheia de imagens e semelhanças de Deus. Que a terra seja cheia de pessoas que espelhem o caráter de Deus. Sabe, irmãos? A ideia é essa. É por isso que Ele nos manda, então, aprender no seio das nossas famílias, né? A gente não pode negligenciar a responsabilidade de fazer do nosso lar um lugar de instrução, um lugar onde um lugar propício, né, para a gente aprender as verdades do Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a termos lares sadios, né, a vivermos os nossos lares, vivermos nos nossos lares de forma que agrade o Senhor. Vamos orar. Queria chamar o presbítero Wellington para fazer essa oração final e depois a gente vai cantar ao Senhor uma última música antes de nos reunirmos para orar. Pai querido, nós rendemos graças ao Senhor, Pai, nesta hora pela instrução da Tua palavra. O Senhor sabe, ó Deus, como nós somos propensos a querer fazer aquilo que o nosso coração pensa, as nossas próprias ideias, baseado, ó Deus, às vezes nos nossos próprios preconceitos. Mas, Pai, nós precisamos de instrução sábia. E essa instrução sábia vem da Tua palavra, mediante a ação poderosa do Teu Divino Espírito. Portanto, ó Deus, nós Te pedimos que no nome de Jesus, ó Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos a andarmos segundo, ó Deus, um proceder santo, segundo aquilo que estabelece, ó Deus, as Escrituras Sagradas. No nome de Jesus, nós Te pedimos que o Senhor nos oriente em cada decisão, ó Deus, que nós temos que tomar na nossa vida, a começar na nossa casa e bem como em das demais coisas da vida. Nós precisamos, ó Deus, na realidade, termos a consciência que em tudo nós devemos glorificar o Teu nome. E que seja esse, ó Deus, o nosso alvo supremo, a glória do Senhor. Pedimos, portanto, ó Deus, que o Senhor abençoe a Tua igreja, abençoe os Teus filhos, e que esta palavra, ó Deus, possa ecoar de forma retumbante nos nossos corações e nos impulsionar, dia após dia, a sermos servos obedientes e a vivermos de acordo com ela. Nós Te pedimos humildemente, no nome santo de Jesus, o Senhor da igreja. Amém.